Tudo bom, gente? Terceiro sistema que a gente estuda com vocês, que é o outro dos sistemas integradores que a gente comentou na primeira aula lá de sistema nervoso. Gente, o sistema endócrino, ele vai ser o conjunto de glândulas endócrinas do corpo da gente. Quando a gente fala lá no conjunto de glândulas endócrinas do corpo da gente, as glândulas que são produtoras de hormônios. E quando a gente fala, moçada, em hormônios, mensageiros químicos transportados pela corrente sanguínea, transportados através do sangue. Muito bem, moçada, quando a gente vai lá e fala em sistema endócrino, a gente tem que conversar um pouquinho sobre o que é um hormônio. Do ponto de vista da química, hormônios eles podem ser de 3 tipos. Lá vamos nós. Número 1, hormônios podem ser proteicos. Quando eu falo em hormônios proteicos, eles são polímeros de aminoácidos, ou seja, formados pela união de vários aminoácidos ligados através lá de ligações peptídicas, sendo que esses hormônios proteicos, eles podem acabar sendo subdivididos em polipeptídeos. Lembra, moçada, das aulas de bioquímica, um polipeptídeo, quando ele tem mais de 10 aminoácidos ligados entre si? É o que acontece, por exemplo, gente, com hormônios como insulina, que tem 51 aminoácidos, glucagon, que tem 29 aminoácidos, hormônio do crescimento, GH, então todos esses são, quimicamente, polipeptídeos, mais de 10 aminoácidos. Mas também nós podemos ter os chamados oligopeptídeos. Oligopeptídeos, né, gente? Quando eles apresentam entre 2 e 10 aminoácidos ligados. E é o que acontece, por exemplo, com hormônios como a oxitocina, que, para quem não lembra, é o hormônio que desencadeia o parto em mulheres grávidas. O hormônio antidiurético, ADH, claro, que a gente conversa sobre cada hormônio desses em detalhe com vocês. Segundo grupo de hormônios, do ponto de vista da química, né? Hormônios, eles podem ser fenólicos. Onde os hormônios fenólicos, eles são quimicamente derivados de um aminoácido chamado de fenilalanina. Alguém vai lá e briga comigo, Landim, qual é a diferença entre os proteicos e os fenólicos? Olha que os proteicos, eles são formados por vários aminoácidos. Vários aminoácidos. Mais de 10 aminoácidos, entre 2 e 10 aminoácidos, mas sempre vários aminoácidos. Aqui não. Aqui não são vários aminoácidos, aqui é um aminoácido. Um aminoácido, então, é uma molécula pequenininha, é um aminoácido só, fenilalanina, mas, moçada, esse aminoácido com algumas pequenas modificações. Hormônios como, por exemplo, lá, a tiroxina da tireoide. Hormônios como a adrenalina, gente, são exatamente fenólicos, é a molécula de fenilalanina, uma molécula pequena, um aminoácido só, com algumas pequenas modificações. Terceira categoria de hormônios, do ponto de vista da química, os hormônios esteroides. Sendo que hormônios esteroides, também das aulas de bioquímica, são lá lipídios derivados do colesterol, né? Quimicamente, derivados do colesterol. E, gente, dentre os hormônios esteroides, nós vamos incluir aqui os hormônios sexuais, testosterona, progesterona, estrógenos, os hormônios, moçada, corticoides, que a gente escreveu certa vez, que estão até anti-inflamatórios, como o caso do cortisol, da cortisona, e aí vai. Então, nesse caso, nós vamos ter hormônios esteroides. Como é que age um hormônio? Como é que se dá? A ação dos hormônios. Ora, para poder explicar como é que o hormônio trabalha, a gente vai dividir os hormônios em 2 grupos, né? Eu coloquei 3 grupos de hormônios do ponto de vista da química, proteicos, fenólicos, esteroides, mas do ponto de vista funcional, eles podem agir de 2 maneiras. Lá vamos nós temos que hormônios proteicos em geral, mais a adrenalina, que é um hormônio fenólico, são hormônios, moçada, que não conseguem atravessar a membrana celular. Uma vez, gente, que eles não atravessam a membrana celular, a consequência é que eles agem
em receptores de membrana, em proteínas receptoras na membrana celular. Ok, não deu para entender? Lá vamos nós colocar um exemplo, né? Era uma vez, moçada, um hepatócito. Era uma vez, gente, lá, a célula hepática, a célula lá do fígado. E, gente, lá no hepatócito, lá na célula hepática, lá na célula do fígado, deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho da minha célula hepática, nós vamos ter glicogênio lá dentro. Glicogênio, né, gente? É reserva de glicose. E toda vez que eu precisar, por algum motivo lá, da glicose, eu vou fazer uma reação chamada de glicogenólise, quebrar glicogênio em glicose. Para isso, eu vou usar uma enzima. Essa enzima se chama de fosforilase do glicogênio. E, gente, essa enzima, ela já está dentro da célula. Ela já está naturalmente dentro da célula, só que no primeiro momento, essa enzima está inativa. Ela está desligada. Sendo que são duas situações em que eu vou querer quebrar glicogênio em glicose. Quando eu estou com fome, lembra das aulas de bioquímica. Quando eu estou com fome, com pouca glicose no sangue, qual é o hormônio que eu libero para estimular a quebra de glicogênio em glicose? Glucagon. Glucagon, quando eu estou em jejum, com a glicose baixa, ele é liberado pelo pâncreas, né, para quebrar glicogênio em glicose. E, moçada, adrenalina. Só que a adrenalina ela é liberada em situações de estresse. Uma vez que eu fui ameaçado, situações de vida ou de morte, a adrenalina, ela é liberada. E a adrenalina, moçada, ela quer que você quebre glicogênio em glicose para jogar a glicose no sangue para te dar mais energia para enfrentar a situação de estresse, para você lutar ou para fugir. Como é que funciona? A adrenalina é estimular o glicogênio a ser quebrado em glicose. Estava comentando que um hormônio é um mensageiro químico. O hormônio é um bilhetinho escrito por um grupo de células para outro grupo de células pedindo alguma coisa. Então, a adrenalina é a glândula suprarrenal pedindo: ô, hepatócito, fígado, por favor, quebre glicogênio em glicose, quem está precisando de glicose no sangue, para enfrentar uma situação de estresse. Então, a adrenalina é um bilhete pedindo para o fígado quebrar glicogênio em glicose. Sendo, moçada, que quem vai receber o bilhete é essa enzima, que é ela que vai exatamente ter que ficar ligada para quebrar o glicogênio em glicose. Problema, a adrenalina, ela não consegue entrar na célula. Se a adrenalina não entra na célula, como é que ela vai conseguir entregar o bilhete para quem ela tem que entregar? Que é exatamente o lance aqui da enzima fosforilase do glicogênio. De modo, moçada, que a gente vai então brincar é de outro jeito. Nós vamos ter na membrana do hepatócito um receptor hormonal, aquele esquema chave fechadura. Só que esse receptor hormonal, ele está acoplado com outra enzima. Essa outra enzima, ela é conhecida com o nome de adenilato ciclase. Não, ninguém vai se estressar com porcaria de nome de enzima, não. Estou colocando aqui como exemplo. E ela está, a princípio, inativa também. Sendo que, toda vez que a adrenalina liga no receptor, então, a adrenalina, ela liga no receptor hormonal. O receptor hormonal, aqui então desse lado, ele vai pegar a adenilato ciclase, que estava inativa, e vai ativar essa enzima. Uma vez que a adenilato ciclase está ativa, o que é que ela vai fazer? Ela vai pegar ATP, a nossa moeda energética, adenosina trifosfato, e vai quebrar o ATP em uma molécula chamada de AMP cíclico. Lembra que a ATP era a adenosina trifosfato? A AMP, adenosina monofosfato cíclico. Também não me interessa muito. O que me interessa é que o AMP cíclico ele funciona como espécie de office boy da célula. Ele é um carinha, moçada, que é um garotinho de recados. Quem está trazendo a informação a princípio é a adrenalina. A adrenalina está trazendo uma mensagem muito importante, que é para você ligar essa enzima. Como a adrenalina não consegue entrar para poder entregar a mensagem para o destino, a adrenalina pede para o AMP cíclico. Então, a adrenalina liga no receptor. O receptor, uma vez que liga, ativa a adenilato ciclase, ela transforma a ATP em AMP cíclico, e o AMP cíclico, então, entrega a mensagem. Qual é a mensagem? Fosforilase seja ativada. No que você, então, ativa
a fosforilase do glicogênio, a fosforilase pegará o glicogênio, quebrará o glicogênio, glicogenólise em glicose, e com isso a glicose passa para o sangue. Aumenta a glicose no sangue, aumenta a glicemia. Eu vou dizer então que o hormônio ele fez o que ele tinha que fazer a glicose subir. Todo hormônio proteico, adrenalina, que não conseguem atravessar a membrana, que eles agem, receptores de membrana, eles agem com a ajuda de um office boy, que nós vamos chamar de um segundo mensageiro da ação hormonal. Por que, Landim, o nome segundo mensageiro? Quem é o primeiro mensageiro? O primeiro mensageiro é o próprio hormônio, né? O primeiro mensageiro é o cara que traz a mensagem original. A mensagem original é fígado quebra glicogênio em glicose. Só que como o primeiro mensageiro não consegue entrar na célula para entregar a mensagem no destino da mensagem, ele vai precisar de um segundo mensageiro. Esse segundo mensageiro varia de hormônio para hormônio, de célula-alvo para célula-alvo, mas, por exemplo, a AMPC, o AMP cíclico, ele é exatamente um exemplo. Sendo que, como eu falei lá dele, como uma espécie de office boy, nesse caso, a adrenalina trouxe a mensagem até o receptor, liga essa enzima, quebra TPMP cíclico, e o MP cíclico, segundo mensageiro, é que executa a atividade. Ele vai lá então na enzima, manda ela ser ligada para quebrar glicogênio em glicose, para a glicose do sangue subir, para você enfrentar a situação de estresse. Então todo hormônio proteico, adrenalina, já que eles não atravessam a membrana, eles agem em receptores de membrana, precisam da ajuda de alguém que já esteja dentro da célula. O office boy, né? Imagine, por exemplo, que eu estou aqui no estúdio e alguém lá na sala do lado quer que, por exemplo, eu fale mais baixo, eu estou gritando muito alto. Só que o cara não pode chegar e entrar no estúdio. Então o cara vai lá e bate na porta do estúdio. Toque, toque, toque. Ô, Landim, fala mais baixo. Beleza. O cara que está vindo gente lá de fora, ele é o hormônio, é o primeiro mensageiro. É o que está trazendo a mensagem para você executar uma coisa. O Landim fala mais baixo. Como ele não pode entrar na sala porque ela está trancada, ele pede para alguém que está dentro da sala, executar a mensagem. Eu sou o segundo mensageiro, eu sou, nesse caso, o office boy, que vai executar lá a mensagem, falar mais baixo, pronto. Falei mais baixo aqui neste jogo. Então, nessa situação, todo hormônio desse jeito, né, proteica adrenalina, tem que ter ajuda de um segundo mensageiro, como a MP cíclico. A segunda maneira que eu tenho para um hormônio trabalhar é exatamente a maneira pela qual trabalha hormônios esteroides e a tiroxina. Então, os esteroides mais a tiroxina, eles brincam de outro jeito. Eles, moçada, são hormônios que eles atravessam a membrana. Ora, como eles atravessam a membrana, moçada, eles entram na célula. Uma vez que eles entram na célula, eles não agem em receptores de membrana, eles agem em receptores intracelulares. Eles agem em receptores dentro da célula, em receptores intracelulares, aqui nesse caso. Landim, por que eles atravessam a membrana? Esteroide é lipídio, a membrana é de fosfolipídios. Semelhante dissolve semelhante, né? Então, já que o esteroide é lipídio, apolar, e a membrana é de fosfolipídios, basicamente apolar, ele consegue atravessar. E a tiroxina, apesar de ser uma molécula polar, ela é bem pequenininha e tem um canal que permite que ela entre. Então tem lá proteínas transportadoras, como ela é pequenininha, ela consegue entrar. Uma vez que age em receptores de membrana, você precisa de um segundo mensageiro. Uma vez que age em receptores dentro da célula, não precisa de segundo mensageiro. Ora, se você se liga na membrana, você vai precisar de alguém que está dentro da célula para te ajudar a trabalhar de um segundo mensageiro. Mas, gente, se você já age dentro da célula, se você já consegue entrar na célula diretamente, ora, gente, você não precisa de garoto de recados, você não precisa de um segundo mensageiro. Você vai lá e executa a ação de modo direto. Lá vamos nós dar um exemplo de como isso funciona. Que tal um exemplo bem conhecido? Ora, todo mundo lembra lá
que testosterona, hormônio masculino, aumenta a massa muscular. Então, célula-alvo nesse caso é o miócito, célula-alvo nesse caso é a célula muscular, é a fibra muscular, está lá o miócito. E, gente, lá está a testosterona, e a testosterona quer fazer com que você aumente de massa muscular. No caso do receptor da testosterona, ele não está localizado na membrana, esse receptor ele está dentro da célula. E, gente, nesse caso, hormônios desse tipo, eles agem em receptores intracelulares sem segundo mensageiro, formando o que nós chamamos de um complexo hormônio receptor. Em outras palavras, uma vez que a testosterona ela vai lá e entra na célula, ela liga no receptor mais hormônio, forma uma estrutura chamada de complexo hormônio receptor. E uma vez que eu tenho a formação do complexo hormônio receptor, o complexo hormônio receptor vai bater no núcleo da célula para poder ligar ou desligar o DNA, para poder ligar ou desligar um determinado gene. Se eu consigo entrar na célula, tem essa história de garoto de recados não. Eu vou logo é no chefe, eu vou logo é no líder, eu vou logo é no dono da bodega lá, no cara que manda na esculhambação toda, que vai ser o DNA. Então, está lá o núcleo da célula, ou núcleos, na verdade, né? Tem vários núcleos numa célula muscular estriada, mas, gente, está lá o DNA. Simplesmente o que acontece é que o complexo hormônio receptor, ele vai lá no DNA, liga o gene, no que ele liga o gene, transcrição, vamos fazer um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, então, ele vai lá para o ribossomo, lá no ribossomo, tradução. No que ele vai lá, tradução, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a minha célula muscular. No que ele vai lá para tradução, ele manda você produzir proteínas. Ora, uma vez que você produz mais proteínas, actina, miosina, você tem o aumento da massa muscular. E nesse caso, o aumento da massa muscular é exatamente a ação hormonal. Nesse caso, eu quero que a testosterona no músculo faça o músculo ficar maior. Então pronto, tá aqui, moçada, como funciona a brincadeira, né? O hormônio esteroide, ele atravessa a membrana, age em receptor dentro da célula, formando o complexo hormônio receptor. Então ele entra, atravessa a membrana, age no receptor dentro da célula, forma o complexo hormônio receptor, e o complexo hormônio receptor liga ou desliga um gene. No meu exemplo, ele vai lá, liga alguns genes no DNA, transcrição e RNA mensageiro, no ribossomo tradução em proteínas, para aumentar a massa muscular, que é exatamente o que caracteriza a ação do hormônio nesse caso. Pronto. Segunda maneira, então, dos hormônios trabalharem. Quer dizer, então, ou o hormônio não atravessa a membrana, age em receptor de membrana e precisa da ajuda de um segundo mensageiro, ou ele atravessa a membrana, age em receptores intracelulares, não precisa de segundo mensageiro, forma um complexo hormônio receptor para ligar ou desligar um determinado gene. Fazer o seguinte, eu vou chamar de categoria 1 e vou chamar de categoria 2. Quem será que tem uma ação mais rápida em você? Quem será que trabalha mais rapidamente em você? Os hormônios da categoria 1 ou os hormônios da categoria 2? Normalmente quando eu pergunto isso, a moçada diz categoria 2, que acha, porque atravessa a membrana. Mas, gente, quer ver como não faz sentido? Quando alguém vai lá e toma anabolizante, bomba, à base de testosterona, o músculo do cara cresce na mesma hora, cresce. Foi lá, o cara de repente foi lá e injetou o diabo no anabolizante, na mesma hora o músculo cresce? Claro que não cresce na mesma hora. Pelo amor de Deus, daqui que você faça um RNA mensageiro é uma molécula longa. Demora muito tempo para você fabricar. Daqui que você faça uma proteína é uma molécula longa, demora muito tempo para produzir. Tanto é que, uma vez que o cara toma bomba, não é num piscar de olhos que o músculo cresce. Demora um certo tempo para que você tenha ação hormonal. Daí,
hormônios da primeira categoria têm uma ação que ela é mais demorada. Por que a ação ela vai ser mais demorada? Porque você ainda tem que produzir o RNA mensageiro, ainda tem que produzir a proteína, que são, gente, moléculas grandes, moléculas longas e difíceis de produzir. Por isso, moçada, que de modo geral, esses hormônios da categoria 2, como eu chamei assim, né? Categoria 2, esteroide e tiroxina, a ação deles demora mais. Eu ainda vou ter que fabricar o RNA, a proteína, e isso demora, difíceis de produzir, né? Que é o que eu queria dizer. Então, nesse caso, demora. Volto a dizer, tanto é que quando o cara toma bomba, o músculo não cresce na mesma hora. Entretanto, quando você é ameaçado de vida ou morte, gente, a ação da adrenalina é imediata. Você foi ameaçado imediatamente, seu coração acelera, sua respiração acelera, pelos arrepiam, você começa a suar frio, chega a glicose no sangue, a ação é muito rápida. Sabe por que a ação nesse caso é mais rápido? Porque eu não preciso produzir nada, já está tudo pronto. É só questão de ligar. Pode notar que a adenilato ciclase, ela já está pronta, basta apertar o botão de play dela. A fosforilase do glicogênio já está pronta, basta apertar o botão de play. A única coisa que eu tenho que fabricar é o AMP cíclico. Só que o ATP é uma molécula pequenininha. De ATP para AMP cíclico é uma transformação química muito simples. Então tudo isso é bem mais rápido. Nesse caso, a ação dessa primeira categoria de hormônios, apesar deles não atravessarem a membrana, apesar deles agirem em receptor de membrana, a ação ela é mais rápida, que não precisa produzir nada muito grande. Basta você ligar, acionar enzimas que já foram previamente produzidas. Enzimas que já estão prontinhas da Silva. Pode notar então que a adenilato ciclase já está pronta, basta apertar o botão de play. A fosforilase do glicogênio já está pronta, basta apertar o botão de play. Então, quando a adrenalina liga no receptor, aperta o botão de play dessa enzima, aperta o botão de play dessa enzima e a ação ela é bem mais rápida. Basta você ligar enzimas previamente produzidas, enzimas que já estão prontas antes. Então a ação acaba sendo bem mais veloz. Né? Uma última lembrança, antes da gente começar a falar sobre cada um dos hormônios de maneira detalhada, diz respeito lá a quais são as glândulas que compõem o sistema endócrino, né? Então, quais são as glândulas que compõem o sistema endócrino? Né? Tá lá, gente, o cabeção do cidadão, e braços, e o tórax do indivíduo, e os desenhos horrorosos do Landim, mas só para colocar uma posição aproximada das estruturas, onde é que elas ficam. Duas glândulas, moçada, na cabeça da gente, o hipotálamo, que ao pé da letra não é a glândula, né? É uma região do sistema nervoso central, mas ele também vai agir como glândula, que ele vai produzir alguns hormônios. Nós temos a hipófise ou pituitária também na sua cabeça. Glândula, gente, mais importante do corpo humano, a glândula mestra. Nós vamos ter ainda na cabeça uma glândula chamada de epífise ou pineal. No pescoço, três glândulas que me interessam, duas principais. Nós vamos ter a tireoide no pescoço, tireoide, moçada, com formato lá de uma borboleta, de uma gravata borboleta. E, gente, nas pontas das asas da borboleta, você vai ter lá as paratireoides. Sendo que paratireoides, elas são em número de 4. Ainda, moçada, no pescoço. Na base do pescoço, nós vamos ter o timo. Mas o timo, gente, eu vou logo adiantando, não me interessa muito porque ele só funciona até os 8 anos de idade, para poder exatamente promover a maturação dos linfócitos T, né? Então, não é tão interessante assim pra gente. Nós temos, moçada, lá no tronco da gente, né? Tórax e abdômen, particularmente no abdômen, o pâncreas, né? Virado lá para o lado esquerdo, né? Localizado, gente, embaixo do seu estômago. E nós temos, gente, rim de um lado,
rim do outro lado, em cima dos rins, as glândulas suprarrenais. Ou adrenais, né? Adrenais ou suprarrenais, localizadas lá em cima dos rins. E a gente tem ainda as gônadas, né? Testículos ou ovários, dependendo do sexo do indivíduo, sendo que as gônadas nós não vamos conversar sobre elas, porque nós já conversamos, né? Quando a gente falou lá sobre aparelhos reprodutores, ciclos ovarianos, etc., conversamos sobre testículos e ovários. Então a brincadeira da gente agora é conversar sobre hipotálamo, hipófise ou pituitária, epífise ou pineal, tireoide, paratireoides, timo, pâncreas e adrenais ou suprarrenais. E lá vamos nós, né?